Nesse canal a gente fala de maquiagem, gravamos vlog de rotina, mas também sentamos para falar sobre os nossos sentimentos quando é preciso. Oi gente, tudo bom? Um vídeo completamente sem roteiro. Sentei aqui dentro do meu armário, literalmente, para conversar com vocês e falar um pouco dos meus sentimentos nesses últimos tempos. Na verdade, falar um pouco mais profundamente sobre o que eu venho sentindo ao longo da minha vida. Esses dias atrás eu postei lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue, vai lá me seguir que ajuda muito no trabalho. Eu escrevi sobre crenças limitantes. Para quem não sabe, eu também sou jornalista e eu gosto muito de me expressar através das palavras. E lá eu coloquei um texto falando um pouco sobre a minha experiência de uma forma muito superficial. Mas para iniciar essa conversa, eu falei sobre não me sentir suficiente ao longo da minha vida. Não me sentir bonita o suficiente, não me sentir inteligente o suficiente, não me sentir suficiente para ter coisas boas na minha vida. Ontem eu tive uma crise, uma espécie de crise, eu acho, sobre não sentir que eu tenho um propósito real no mundo. E isso me deixou muito triste. Quando o David chegou em casa do trabalho, o David é meu esposo, ele perguntou como eu tava, viu que eu não tava muito bem, e perguntou se eu queria falar, e eu disse que não, porque eu tenho um pouco de dificuldade. Só que ele insistiu algumas vezes, e já na hora que a gente deitou, ele insistiu mais uma vez e eu acabei falando. E eu agradeço por isso, porque falar sobre os nossos sentimentos geralmente já alivia muito e já é um passo pra gente sair do lugar. E aí eu comecei a falar pra ele sobre as coisas que estavam passando na minha cabeça e eram muitas coisas. Essa sobrecarga mental, eu acredito que está potencializada por causa da pandemia, sim, mas eu meio que sempre tive isso. Ter esse perfil e ao mesmo tempo vivenciar uma pandemia não tem sido fácil. E aí, quando eu comecei a falar, a expressar o que eu estava sentindo, eu fui sentindo um alívio e ao mesmo tempo tentando colocar as coisas no lugar. Eu falei pra ele sobre o meu trabalho aqui na internet. Eu tenho quase 10 anos de trabalho na internet de alguma maneira, né? Começando com blog, canal, um pouco do Instagram. Às vezes eu confesso que eu me sinto um pouco boba por insistir. Por insistir em um trabalho que não me dá um retorno financeiro. Parece tão primário ter o desejo de trabalhar com algo que eu amo. Para quem sonha em ser médico, advogado ou até jornalista mesmo dentro dos meios de comunicação tradicional, é mais tranquilo porque as pessoas enxergam isso como um trabalho de verdade. E eu me vejo com 34 anos, eu sei que eu não tô velha, não é isso, não se trata disso. Mas passado dos 30, eu me vejo ainda completamente perdida no que eu desejo como profissão, como trabalho e no retorno que eu de fato tenho. Isso me frustra muito porque eu tô aqui muito de coração aberto. E essa era uma das coisas que passava na cabeça ontem. Eu tenho muita gratidão por cada pessoa que me acompanha. Eu tenho consciência que o meu público é um público maduro. E essas pessoas nem sempre têm tempo de comentar, nem sempre têm tempo de assistir todos os vídeos. Mas todas as vezes que vocês passam aqui nos comentários e falam o quanto o meu trabalho contribui com a vida de vocês de alguma maneira, eu fico imensamente feliz. Muitas vezes eu gasto dinheiro para trazer conteúdo para vocês, especialmente de maquiagem, que é algo que eu gosto. Eu vejo que a internet mudou muito e hoje os vídeos que bombam, que as pessoas gostam de assistir, são os vídeos testando produtos, por exemplo. E para testar os produtos a gente precisa comprar, precisa ter dinheiro. Então tudo isso é muito desafiador. Quando eu quero desenvolver um trabalho de qualidade, quero levar entretenimento, quero levar algum ensinamento, quem sabe, para vocês, mas eu me esbarro com essa dificuldade de ter como produzir. Outro fator é muito mais pessoal e eu vou falar muito superficialmente sobre isso, é sobre ter filho. Eu nunca falei abertamente aqui sobre isso,
Muitas vezes vocês me perguntam nos comentários se eu não quero ter filhos. E nós temos um relacionamento, né, David e eu, de quase 15 anos. A gente completa 10 anos de casados esse ano e 15 anos de relacionamento esse ano também. E aí, muita gente me pergunta na minha vida, claro, pessoal, mas também aqui na internet sobre filhos. E sim, gente, eu quero ter filhos. Só que eu tenho uma história um pouco diferente em relação a isso. Sobre o momento que eu comecei a desejar a maternidade, sobre como meu parceiro encara isso na nossa vida. E não é um processo fácil. E aí, quando a gente decidiu de fato começar a tentar ter filho, foi no final do ano passado, começar a tentar. E tentamos por 3 meses, e aí eu marquei consulta com ginecologista, tudo isso. E chegando lá, os meus exames eles não estavam bons. E eu precisei parar a tentativa para resolver essas questões de saúde. Então foi um baque, porque completei 34 anos esse ano e o tempo vai diminuindo, né? Eu não quero me prender a essa questão da idade, porque eu sei que tem muita gente que engravida depois disso. Mas muito mais sobre eu ter energia para cuidar, para brincar com meu filho. Eu não tenho a energia que eu tinha com 25 anos, definitivamente. Então eu fiquei muito frustrada por ter que parar. E aí eu fiz um tratamento, né, medicamentoso. Não tem nada a ver com fertilidade, tá, gente? É problema de saúde. Eu tava com meu açúcar um pouco alto, não chegava a ser pré-diabética, mas ali no limite, sem vitamina D no organismo, com pouco ferro, cálcio, essas coisas. E eu precisei suplementar e adequar, né, a minha alimentação, tudo isso no meio de uma pandemia. E aí eu fiz, né, tomei os remédios e acabou o processo, mas eu entendi nesse meio tempo que não é o momento. E é muito doloroso entender que não é o momento para algo que eu já quero há tanto tempo. Não é o momento porque estamos vivendo uma pandemia, eu ainda não estou vacinada, então eu preciso olhar com mais cuidado para essa situação. E é muito difícil conseguir entender que talvez ano que vem aconteça, ou talvez não, ou talvez seja tarde demais, talvez não. Carregar esse peso não tem sido fácil em um período tão desafiador para a humanidade, um período tão triste, onde tantas pessoas estão perdendo os seus entes queridos, as pessoas que amam, e muita gente sem trabalho, sem emprego, sem renda, sem comida na mesa. Então, todas as nossas questões parecem tão pequenas diante de tudo, mas se a gente não presta atenção nelas, em como fazer um conforto pra gente, jamais será possível ajudar o próximo. Falando de pandemia mais especificamente, a minha mãe teve Covid no mês passado, não, final de abril, acredito. Ela teve Covid e precisou ser internada por 1 semana e foi um período muito angustiante pra mim, um período de temer perder a minha mãe. Não foi fácil. E até nesse tempo eu fiquei sem postar vídeos aqui pra internet, eu me afastei dos meus trabalhos, porque eu precisei lidar com algo que muita gente passou e infelizmente perdeu. Graças a Deus a minha mãe tá bem. Ela tem outras situações de saúde que meio que se agravaram, né, por causa do Covid. É uma doença muito nova, a gente não sabe muito ainda sobre as sequelas, mas ela tá viva, ela tá bem, e eu só agradeço a Deus por isso. Mas eu sei que muita gente não teve a oportunidade de ter a sua pessoa de volta. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, obviamente, se você tá assistindo eu postei, mas eu queria mesmo ser honesta, sentar aqui e falar pra vocês sobre os meus sentimentos, e de repente te encorajar a falar sobre os seus, nem que seja aqui nos comentários, para que nos ajudemos, para que sejamos um amparo uns para os outros. E é para isso também que eu tô aqui. E eu não tenho nenhuma solução
nesse vídeo para todas as questões que eu coloquei aqui, mas o que eu tenho é dizer para vocês que somos pessoas de verdade, com sentimentos. Você passa pelas suas questões e pelos seus dilemas aí, e tá tudo bem também, porque essa é a vida. É sentir, é plantar, é colher, e é tentar ser o melhor que a gente consegue com as coisas que nós temos em nossas mãos. E o que eu tenho aqui ainda é muita vontade mesmo de fazer desse o meu trabalho, de estar presente nas redes e de contribuir, nem que seja com o seu entretenimento, nem que seja para te dar uma força para você organizar um armário, para limpar a sua casa, nem que seja para você se olhar com mais amor, com ou sem maquiagem. Esse é meu propósito, é enaltecer especialmente mulheres, enaltecer pessoas comuns, com vidas comuns, mas que possuem vidas muito valiosas. É isso, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco da proposta desse vídeo, que é na verdade conversar mesmo, abrir meu coração. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!